Aleluia, glória a Deus. Cá estamos mais uma vez a apanhar sol e lua. Estamos no planeta Terra, aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom, ainda aqui estamos para aprendermos. Glória ao Senhor. Pois temos que aprender. O Senhor Jesus foi para o céu e disse: eu vou mandar o Espírito Santo. Mais ou menos assim. Porque vocês não podem suportar aquilo que eu tenho para lhe dizer. Mas o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade. E vos fará lembrar do que eu vos tenho dito. E o Senhor Jesus disse: Ele não falará de si mesmo. E algumas pessoas ficam incomodadas com isso. O que é que quer dizer que o Espírito Santo não fala de si mesmo? Quer dizer, é mais uma prova da Trindade. Porquê? Porque o Pai dá a ordem, haja luz, o Filho transmite a ordem ao Espírito Santo e o Espírito Santo materializa a luz e toda a ordem que Deus, o Pai, dá. Portanto, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Espírito, o Filho é Espírito e o Espírito Santo é Espírito. Então, assim como eu tenho cabeça, tronco e membros, e tenho coração, rins, pulmões, baço e fígado, sou um só, mas tenho muitas partes. E Deus também tem várias partes, principalmente três, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, meus irmãos e amigos, não nos deixemos enganar, mas peçamos a Deus que nos oriente, que nos ensine, através do seu Santo Espírito. É claro que o Espírito fala de si mesmo, ou seja, a palavra de Deus diz, em Atos capítulo 5, que houve um casal que ofenderam o Espírito Santo e depois o Espírito Santo usou o São Pedro para dizer que eles tinham errado e depois morreram os dois. Portanto, o Espírito Santo guiou também aqueles iniciais, o Paulo e o outro, para servirem a Deus. O Espírito Santo inspira-nos. O Espírito Santo fala quem lê na palavra de Deus. No início, o Espírito se movia sobre a face das águas, etc. O Espírito Santo fala sobre si mesmo, mas sempre de acordo com o Pai e com o Filho. Como eles são perfeitos, formam um só Deus. Glória ao Senhor. Então, meus irmãos e amigos, bem-vindos. Hoje é dia 26 de 7 de 2021. E são 14 horas, mais ou menos. Glória ao Senhor. Então, hoje é segunda-feira. O título da mensagem é Livre-se, saiba como. Perdão. E o hino é o 221. Glória ao Senhor. O hino 221 tem por título Aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão sem se cansar, caminharão sem se fatigar. Aqueles que esperam no Senhor serão abençoados pela sua graça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então diz: mostra-nos, Senhor, os caminhos da vida. Guia os nossos passos. Águas tranquilas, faz-nos andar pelas veredas da justiça. E para sempre eu te servirei pela tua graça. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal com a tua mão.
seja feita a tua vontade em minha vida, e para sempre eu te louvarei pela tua graça. Então aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Aleluia, glória ao Senhor. Agora vamos gravar a mensagem, cujo título é, como eu disse, livre-se, saiba como. Amém. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 18, verso 15 a 19. Glória ao Senhor. Na vida é importante que sejamos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós e perdoou-nos. Na cruz ele disse: está consumado, completou a sua obra de salvação. Jesus é chamado o segundo Adão porque o primeiro Adão pecou. O primeiro Adão estragou tudo. Desobedeceu. Deus tinha dito para fazer uma coisa e ele fez outra, né? Começando pela Eva. Então Deus teve que mandar o seu Filho amado para nos salvar. Glória ao Senhor. Então diz aqui em São Mateus, como eu disse, 18, 15 a 19. Amém. Glória ao Senhor. Então diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele e repreende-o entre ti e ele só. Falar com o irmão, diz: olha, irmão, acho que tu não te portaste bem e devias-me pedir perdão. Com a minha mulher já tem acontecido isso. Digo: olha, querida, tu não gostei da maneira como me falaste, então acho que me devias pedir perdão. E ela pede. Glória ao Senhor. Então repetindo: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele e repreende-o entre ti e ele só. Mas ninguém saiba, né? No início é preciso ter muita prudência. E depois diz: se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ou seja, a pessoa fica convencida e, como foi o caso da minha esposa, e pede perdão. Porque o inimigo não quer que perdoemos uns aos outros, quer que fiquemos separados de Deus, né? Em pecado. Se a pessoa ficar em pecado, está separado de Deus. Mas depois diz: mas se não te ouvir, pois aí já começa o problema a ficar maior, né? Se não te ouvir, leva ainda contigo uma pessoa, duas, um irmão ou dois. Para quê? Para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. É claro que se for no caso de marido e esposa, isso é um bocado complicado, estar a meter outras pessoas no meio, né? Então, o melhor é entenderem-se, repreender o inimigo. O Senhor Jesus disse: estes sinais seguirão os que crerem em meu nome e expulsarão os demónios. São os que creem em Jesus, né? Então deve expulsar os demónios ou na frente da esposa ou do marido, expulsar os demónios. Ou então vai para uma casa de banho, um sítio separado, e ora a Deus, fala com Deus, expulsa os demónios, não querem que perdoemos. E o outro versículo: e se não as escutarem, ou seja, a esposa, vamos falar na esposa, não escutar as pessoas que ficaram ali, sabem do que aconteceu, então vamos dizer o caso da esposa, né? A esposa deve dizer à igreja:
ou seja, um grupo de pessoas maior, né? E não só um ou dois, mas mais. E então, se não a escutar, diz-o à igreja, isto no caso do primeira tentativa. Isso também, não escutar a igreja, considero como um gentio publicano, porque os gentios e publicanos que não têm fé em Deus é que não querem paz, não querem amizade, não querem amor. Então, agora no caso da esposa e do marido, isto ainda é mais complicado, porque a palavra de Deus diz que o marido não deve deixar a esposa e a esposa não deve deixar o marido. Então, se por acaso se deixarem, não, devem ficar sem casar e esperar que haja reconciliação, etc. Depois diz outro versículo: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Ligardes, está a falar no plural, não é? É a igreja, um grupo, como estávamos a ver acima. É verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Jesus também disse que o reino de Deus é como o agricultor que sai a semear. Então, em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, no caso do marido e da esposa, eles dão-se bem, concordam em pedir a Deus uma bênção para os filhos ou uma coisa qualquer, né? Então isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então aqui o Senhor Jesus também diz: não vos digo, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, em nome do Senhor Jesus, claro, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Glória ao Senhor, aleluia. Ezequiel 18, começando no verso 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel? Dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embutaram. Estavam a dizer que Deus era injusto, né? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que care, essa morrerá, ou seja, ficará separada de Deus. Ezequiel 18:31. Lançai de vós todas as vossas transgressões. Eu vou dizer: Pai, eu lanço de mim todas as minhas transgressões com que eu transgredi. E fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Não há nenhuma razão, no caso de Deus, para que nós fiquemos mortos. Por isso Jesus morreu em nosso lugar. Outro versículo. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Pois o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso não tem prazer na morte das pessoas.
ele fez o homem e a mulher, disse para lhe obedecer, eles não obedeceram. Então o Senhor pensou em mandar o seu Filho amado. Por isso eu creio que é assim, que Deus deu vestes, umas túnicas à Eva e ao Adão. Foram tiradas dos animais, né? Então foi preciso que Jesus viesse, né? Vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 3, verso 21, e seguintes. E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente, assim é em pecado, não é? O Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos ler em Gálatas, capítulo 6, verso 1 até ao 3. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma coisa, em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, ou seja, perdoai uns aos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, porque nós estamos na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gálatas 6, 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Então, a palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer, mas tudo o que o homem semear também se fará. Mas é curioso que Jesus só semeou amor, obediência ao Pai Celestial, e, no entanto, ele foi castigado. Porquê? Vamos ver algumas razões aqui em 1 Pedro 2, 21 e seguintes. Diz São Pedro: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, lavando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, pudéssemos nascer de novo, ser salvos, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Ou seja, nós é que merecíamos ser feridos, e no entanto foi ele que foi ferido em nosso lugar. Nós é que tínhamos semeado o mal desde o Adão e Eva, e foi o segundo Adão
que sofreu em nosso lugar. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Eu recebi Jesus como Salvador, aleluia, e voltei ao pastor e bispo da minha alma, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler em Filipenses 2, 5 e seguintes. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então o Senhor Jesus Cristo era Deus, feito homem, não semeou nenhum mal, mas ceifou o mal do Adão, da Eva e de todos aqueles que são geração do Adão. O Senhor nos trasladou para o reino da luz. Aleluia. 1 João 4, 8, 9. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Para podermos viver foi necessário que Jesus sofresse, semeasse, aliás, ceifasse o que não semeou. Glória ao Senhor. Segundo aos Coríntios 5, 19, 21. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando, não tendo em conta, os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Devemos pregar que Jesus nos quer reconciliar com o Pai pelo seu sangue. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, que usou o seu Filho amado para ceifar o pecado que nós tínhamos semeado em imperfeição. Outro versículo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando o Senhor Jesus foi batizado por João no Rio Jordão, o João não queria, mas ele disse, deixa para que tudo se cumpra. E Jesus foi batizado e foi o rei dos pecadores. Glória ao Senhor. Então em Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado, ou seja, aquilo que nós devíamos ceifar, o salário do pecado é a morte, nós devíamos ser mortos, ficar eternamente separados de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Isaías 53, 11, 12. E ele virá, Jesus verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito, porque ele veio precisamente para ceifar o pecado que nós tínhamos praticado. Então Jesus verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito, aleluia, porque ressuscitou, o Pai o ressuscitou dos mortos. Então ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O meu servo, o justo, justificará a muitos, mas teve que ceifar aquilo que nós tínhamos semeado de mal. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, ou seja, nós tínhamos pecado, né? Tínhamos, juntamente com o Adão, tínhamos semeado o mal, como eu tenho estado a dizer.
Então o Senhor Jesus justificou-nos, apresentou-nos como justos, porque as iniquidades, as nossas iniquidades, levou sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, pois ele pagou o preço, ceifou o mal que tínhamos semeado, mas Deus promete que lhe dará a parte de muitos. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Os poderosos são aqueles que vencem o inimigo. Consideravam que o inimigo era o mais poderoso, mas Jesus é que é o mais poderoso porque venceu o inimigo. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Jesus foi contado com os transgressores. Quando ele foi batizado por João, ele tornou-se parte da humanidade pecadora, mas nunca pecou. Então foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si, Jesus levou sobre si, o pecado de muitos. Ele teve que ceifar o nosso pecado, o pecado desde o primeiro Adão. Ele é chamado o segundo Adão. Então, mas Jesus levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Os transgressores éramos nós que éramos descendentes do Adão, aprendemos com os nossos pais a fazer mal, mas o Senhor morreu por nós. Isaías 53, 4, 5. Verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, as pessoas pensavam que ele tinha semeado o mal, mas não, quem semeou o mal foi o primeiro Adão. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões que nós semeamos, e foi moído por causa das nossas iniquidades que nós semeamos. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos salvos, fomos curados, fomos abençoados. Efésios 1:3 diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Gálatas 3, 13 a 18. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Pai Celestial, eu recebo a promessa do Espírito. Irmãos, diz São Paulo, como homem falo, e se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua descendência, que é Cristo. Ou seja, o descendente do Abraão foi Isaac, e todos os seus descendentes são considerados a descendência. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Glória ao Senhor. Então, meus irmãos, nós semeamos o mal juntamente com o Adão e a Eva,
e a geração do Adão e Eva, mas foi o segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, que teve que semear, aliás, que teve que ceifar o mal que nós tínhamos semeado. Então, agradecemos a Deus, recebamos Jesus como Salvador. Porque é que havíamos de morrer, ficar separados de Deus eternamente? Por nenhuma razão. Mas é porque o diabo é mentiroso e pai da mentira e quer enganar-nos. Então, amados irmãos, recebamos Jesus, digamos: Jesus, eu te recebo como meu substituto, meu Salvador. Aleluia. Tchau, amados irmãos e amigos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.